Nessa semana, a diretoria da Petrobras divulgou que daqui a aproximadamente 3 meses teremos um novo edital para um novo concurso Petrobras 2023 para nível técnico médio. Isso mesmo, apenas uma semana depois da divulgação do resultado final do último concurso, a diretoria da Petrobras soltou essa informação. E visando que você esteja o mais preparado para o próximo concurso, nós hoje damos início à Maratona Petrobras 2023/2. Isso mesmo, para que você consiga a sua aprovação nesse próximo concurso da Petrobras. Por isso é muito importante que você, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para que você fique ligadinho aqui nos novos conteúdos que iremos postar para te ajudar a conseguir a sua tão sonhada aprovação. Neste vídeo, estarei resolvendo algumas questões de resistência dos materiais do último concurso. Isso mesmo, questões bem fresquinhas, que possivelmente cairão no próximo concurso. Por isso, já gostaria de pedir que você deixasse o seu like e também que compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas. Sem mais delongas, vamos lá para as questões e posteriormente as suas resoluções. É dito o seguinte: acerca da resistência dos materiais, julgue os itens a seguir. Questão de número 53. Comparando-se a resistência mecânica de dois materiais, é correto afirmar que aquele de maior densidade apresentará maior resistência mecânica. Veja, aqui ele está relacionando resistência mecânica com densidade. E desde já gostaria de falar para você que essa questão aqui é um tanto quanto problemática. Porém, a banca, mesmo após recurso, manteve a sua decisão. Veja o seguinte, essa questão, como eu disse para você, apresenta um erro quanto à sua formulação, pois mesmo sabendo que neste caso estamos falando sobre materiais abordados dentro da mecânica, que no caso essa questão aqui caiu para a prova de técnico em manutenção júnior da área mecânica, como os materiais metálicos, poliméricos, compósitos cerâmicos, dentre outros, o texto fica genérico quando cita um material. Ele não especificou a que tipo de classe de material ele estaria se referindo. Dessa forma, o candidato pode pensar que tal afirmativa se aplica a todos os materiais. A banca considerou essa questão como errada, mas veja o seguinte, eu trouxe aqui inicialmente dois autores que afirmam que a variabilidade da maior parte das propriedades mecânicas da madeira pode ser estimada com base na variação da densidade. Então veja que isso aqui não se aplica para todos os materiais. Existe sim uma relação de resistência mecânica com densidade quando falamos sobre madeira. Eu trouxe mais dois autores aqui que falam que a resistência mecânica aumenta proporcionalmente com o aumento da densidade. E para uma mesma densidade, o aumento da umidade provoca uma redução na resistência do material. Ou seja, para a madeira, a afirmação apresentada no enunciado da questão estaria certa. Porém, a banca manteve a sua decisão de considerar a questão como errada. E eu trouxe aqui, inclusive, um gráfico que mostra a relação entre o módulo de ruptura e densidade básica para a condição saturada e seca ao ar para várias espécies, no caso de madeira. Então veja que é uma questão problemática e você já deve ficar atento se a próxima banca organizadora for a banca Sebrasp. Portanto, a questão de número 53, com ressalvas, está errada. Próxima questão, questão de número 54, onde é dito o seguinte: a deformação elástica é aquela em que o material retorna à sua forma original após a remoção da carga. Questão bem tranquila, não é? Bem, e de fato, a deformação elástica é a capacidade de um material se deformar temporariamente quando submetido a uma força externa e retornar à sua forma original quando a força é removida. Então eu aplico uma força sobre o corpo, ele se deforma, retiro a força, ele retorna à sua condição ou às suas dimensões
iniciais. Tá? Então, inclusive, eu trouxe aqui um diagrama, tensão versus deformação de um material dúctil. Aqui nessa região nós temos a fase elástica e aqui existe uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Aqui é onde nós analisamos a lei de Hooke, isso mesmo. Então, dentro dessa região, o material vai ter esse comportamento. Aplica a carga, se deforma. Retira a carga, volta à condição inicial. Aqui nós temos a região plástica a partir do escoamento e aí essa regra já não é obedecida. Uma analogia que nós podemos fazer é justamente o exemplo da mola. A mola, ela é assim, né? Nós aplicamos a carga, se deforma, retiramos a carga, ela volta à sua condição inicial. Portanto, a questão de número 54 está certa, ok? Próxima questão, questão de número 55. O módulo de elasticidade é a medida ou uma medida da rigidez de um material e representa a inclinação da curva tensão-deformação na região elástica sob carga. Vejamos, né? O módulo de elasticidade, representado pela letra E, mede de fato a rigidez do material e é determinado dentro do regime elástico do material, aonde observamos a lei de Hooke que eu comentei anteriormente com vocês. E a lei de Hooke é a tensão é igual ao produto entre o módulo de elasticidade, ou seja, a rigidez do material, e a deformação específica. Lembrando que a rigidez vai nos dizer o quão é mais fácil ou mais difícil deformar aquele material. Abaixo, inclusive, eu trouxe aí o diagrama tensão-deformação de dois materiais dúcteis distintos. Assim, podemos verificar que o material P possui um módulo de elasticidade maior que o material Q, né? E a gente consegue ver aqui justamente por conta dessas representações aqui. Veja, para o material P, né, eu separei aí a região elástica em vermelho e para o material Q, a região elástica em azul. Uma vez que essa rigidez é representada pela inclinação da curva, ou seja, quanto mais inclinada for essa linha, o regime elástico, né, mais rígido será o material. Então, a inclinação ela está diretamente relacionada aí com a rigidez do material. Maior inclinação, mais rígido é o material. Mais rígido, mais difícil de deformar ele mecanicamente, tá bom? Portanto, está certa a questão de número 55. E lembrando, tá, que essa questão e outras milhares de questões estão dentro do módulo turbo mecânico. Tá? Primeiro link aqui da descrição, se você ainda não é aluno do módulo turbo, venha estudar conosco, tá bom? Primeiro link da descrição. Partindo para a próxima questão, questão de número 56. O coeficiente de Poisson ou Poisson é uma medida que mensura a mudança de comprimento de um material em resposta a uma mudança de temperatura, né? Então, nós sabemos que dentro da mecânica a gente vai estudar isso, dilatação dos corpos, né? Que você aumentando ou diminuindo a temperatura, irá ocorrer uma variação ali no comprimento do seu corpo. Mas é a temperatura que está associada ao coeficiente de Poisson ou vice-versa? Vejamos. Bem, o coeficiente de Poisson mede a deformação transversal em relação à direção longitudinal de aplicação da carga de um material homogêneo e isotrópico. O que isso significa? Muito simples. Eu vou pegar aqui uma representação e você vai entender esse negócio de uma vez por todas. Imagine, tá, que nós tenhamos um cubinho como esse aí que eu coloquei para você, né? Ele é um cubo tridimensional, possui a direção no eixo X, Y e Z. X é ao longo do comprimento, Y é a altura desse cubo e Z seria ali a profundidade. Quando nós aplicamos uma carga de tração, por exemplo, uma carga no eixo X, o que vai acontecer no eixo Y e no eixo Z? Muito simples. Como o volume vai se conservar, o volume desse corpo irá se conservar, se eu estou aumentando a medida no eixo X, as medidas no eixo Y e Z, o que vai acontecer? Elas vão diminuir. Então, o coeficiente de Poisson é justamente essa relação, tá bom?
Por isso, o coeficiente de Poisson é dado através dessa equação, onde nós temos o coeficiente de Poisson sendo igual ao negativo da deformação transversal, ou seja, nesse caso em y, ou poderia também ser em z, y quando nós consideramos altura e z profundidade, sobre a deformação longitudinal. Isso mesmo. E o negativo, ele justamente está indicando isso, né? Porque você está reduzindo ali as dimensões de y e de z, significa uma compressão. Uma vez que eu estou tracionando esse cubinho, né? Estou aumentando a minha dimensão no eixo x, as outras dimensões irão diminuir. Portanto, não tem nada a ver com temperatura. Por isso está errada a questão de número 56. Vamos para a próxima questão. Questão de número 57. O momento fletor é a medida da força que causa uma torção na seção transversal de uma viga. É isso mesmo? O momento fletor tem a ver com torção? Bem, na verdade, o momento fletor é um esforço ao qual tende a curvar, ou seja, flexionar uma viga, por exemplo. Veja o exemplo que eu separei aqui para vocês, que é uma viga. Tá? Quando se é colocado um carregamento sobre ela, e ele pode ser distribuído ou já concentrado, esse carregamento tende a forçar uma rotação e, portanto, uma curvatura no centro. Como uma régua, por exemplo. Se eu aplico uma carga, eu vou tender a fletir essa régua. Este momento provoca esforços de tração nas fibras externas e compressão nas internas. Isso mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma viga, apliquei uma carga de cima para baixo, o que vai acontecer? A minha fibra superior vai comprimir e a fibra inferior vai tracionar. Se eu aplico uma carga de baixo para cima, ao contrário, as fibras inferiores vão comprimir e as superiores irão tracionar. Então veja que quando eu aplico essa carga, nas extremidades há um movimento aqui, ó, de rotação, enquanto eu tenho uma flexão aqui no meio. Por isso que se chama de momento fletor, né? O momento está se referindo a um giro, né? Digamos assim. E fletor, que vem de flexão. E no enunciado da questão ele fala torção. Lembre-se, rotação é diferente de torção. Você não está torcendo o seu corpo, você está fazendo com que ele venha rotacionar, essa resistência à rotação junto com uma flexão, tá bom? Portanto, essa questão de número 57 está errada. Próxima questão, questão de número 58, onde é dito o seguinte: o limite de resistência à tração de um material é calculado dividindo-se pela área da seção transversal do material a carga máxima suportada. Questão também bem tranquila. A questão, na verdade, o limite de resistência à tração ou a tensão máxima do seu material, a tensão máxima que ele pode resistir é a tensão no ponto máximo da curva tensão-deformação. É a máxima tensão que pode ser sustentada por uma estrutura que se encontra sob tração. E aqui eu trouxe, né, novamente aqui o diagrama tensão-deformação. Você técnico vai usar muito isso aqui para a sua prova, tá bom? De um material dúctil, e você consegue observar o seguinte, lembrando que isso aqui é o diagrama convencional, aquele que cai mais aí nas provas de concurso. A tensão máxima, tá, do seu material não é aonde ele irá se romper. Ele irá se romper posteriormente à estricção, ou seja, quando há uma redução na seção transversal do seu corpo durante ali o ensaio de tração, tá bom? Então o seu corpo ou o seu material, ele se rompe numa tensão, na verdade, inferior à tensão que ele suportaria em tese, tá? A tensão máxima que ele suportaria em tese. E é dada através da seguinte relação, onde sigma é igual a F sobre A, onde sigma é a nossa tensão limite de resistência, F é a nossa força máxima ou carga máxima, e A é a área da seção transversal do nosso corpo, tá bom? Portanto, está certa a questão de número 58. Então, passamos aí por todas as questões de resistência dos materiais que caíram aí no último concurso Petrobras 2023, tá bom? Lembrando
que todo esse material está lá dentro do modo turbo mecânico Petrobras. Primeiro link da descrição. E se você quer ser o próximo aprovado Petrobras, é muito importante que você acompanhe todas as nossas atividades aqui, porque estamos preparando uma chuva de conteúdos que irão te ajudar. Até o próximo vídeo.